9h25, sem dar chances para surpresas. Donald Trump venceu o caucus republicano em Iowa ontem, segunda-feira. O ex-presidente, pré-candidato do partido à disputa deste ano, já começa a projetar a sequência da campanha e, pelo menos, a largada mostra que dentro do partido ele não tem adversário, né, Fabrício Naitsky? Bom dia. Praticamente nenhum adversário, Rafael. Bom dia para você, para a Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Inclusive, um dos 4 adversários de Donald Trump jogou a toalha ontem definitivamente. O empresário Vivek Ramaswamy teve ali cerca de 8% dos votos, abandonou a corrida depois do resultado e já declarou ali o apoio dele à campanha de Donald Trump. A gente havia antecipado essa informação aqui ontem. Ele é, inclusive, um possível nome para vice-presidente na chapa que deve disputar a Casa Branca lá em novembro. Bom, Donald Trump ganhou com ampla maioria, 51% dos votos, pelo menos no caucus de Iowa, na noite de ontem, contra 21%, melhor dizendo, de Ron DeSantis, governador da Flórida, e 19% de Nikki Haley, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. E Trump já fez ali um discurso, Rafael, pregando muito a união dentro do Partido Republicano. Ele evitou usar aqueles apelidos que ele costuma dar. A gente sabe, por exemplo, que ele chama o Joe Biden de Crooked Joe Biden, ou seja, o louco Joe Biden. Ele evitou dar qualquer tipo de adjetivo para os seus candidatos dentro do partido, já pregando uma estratégia de união. Algo muito parecido com o que os democratas fizeram em 2020 para conseguir eleger Biden na disputa contra Trump. Agora é Trump que tenta a união dentro do partido, ser uma unanimidade entre os republicanos para vencer Joe Biden nessa disputa. É um voo de cruzeiro, já que se lança Donald Trump. Semana que vem tem já as primárias em New Hampshire, que é um estado mais moderado, onde ele pode até ter um pouco mais de dificuldades, mas isso não parece uma possibilidade real dele ser superado por lá também. O que acontece é o seguinte: Trump é o grande favorito nessa disputa entre os republicanos, deve nadar de braçada nessas primárias sem qualquer impedimento. O que pode complicá-lo, de fato, é algum problema com a justiça, mas nem isso parece uma possibilidade real nesse momento. Além da questão dos votos de ontem, da escolha para um possível candidato do Partido Republicano, os eleitores, os membros do partido, também disseram o seguinte: pelo menos 2/3 dos eleitores republicanos de Iowa disseram que estão de acordo com as acusações de Donald Trump envolvendo um possível esquema nas eleições, uma fraude nas eleições de 2020, dizendo apoiar as falas de Donald Trump envolvendo uma possível fraude nas eleições em 2020, algo que Trump sempre falou, sempre foi muito vocal em relação a isso. Isso mostra o apoio, o forte apoio que ele recebe dentro do partido entre os seus eleitores. Bom, as pessoas agora já começam, os outros atores desse jogo já começam também a projetar a sequência da campanha. O próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se pronunciou pelas redes sociais, falou o seguinte, abre aspas: parece que Trump venceu em Iowa. Ele é o claro favorito do outro lado neste momento. Mas o ponto é, essa eleição sempre seria vocês e eu, vocês, os eleitores americanos, contra os extremistas republicanos do MAGA, o Make America Great Again, que é o lema de Donald Trump, faça a América grande novamente. Ron DeSantis comemorou o resultado, a segunda colocação, ele que inclusive tinha começado muito forte a campanha em Iowa, deu uma reduzida, percorreu todos os condados do estado, mas falou que as pessoas já estavam escrevendo o obituário da campanha dele e que a realidade não é bem assim. Nikki Haley também comemorou, disse que no começo da corrida eram 14 candidatos dentro do Partido Republicano, agora são menos, mas que ela é a única alternativa de verdade a Donald Trump. Nenhum dos dois deu algum indício de que vai abandonar essa corrida, pelo menos não tão cedo, embora o cenário seja muito desfavorável para todos eles. Donald Trump é o grande favorito, a gente deve ver uma confirmação já da nomeação dele vindo nas próximas semanas. Vamos ouvir então o Roberto Mota a respeito desse primeiro resultado favorável a Donald Trump na corrida pela indicação republicana. Mota. Não foi surpresa para mim, eu tenho que dizer. Eu já esperava alguma coisa nesse sentido. Trump levou 51% dos votos, diferença recorde para o segundo colocado, Ron DeSantis. O Vivek, que resolveu sair, ele realmente pode ser um bom candidato a vice, tem posições políticas muito interessantes.
O Trump é o favorito absoluto, mas é um político que não pode ser candidato. Ele é alvo de vários processos, inclusive 2 processos criminais. Alguns estados tentaram tirar o nome dele das cédulas das eleições primárias. Isso parece que não está funcionando. Eu olho essa vitória do Trump em Iowa como uma grande derrota para aquela narrativa que foi criada em torno do 6 de janeiro de 2022, de que o Trump estaria envolvido na invasão do Capitólio e que aquilo seria um motim contra a democracia americana. É também uma derrota para uma outra narrativa, aquela narrativa que ataca o Trump porque ele questionou o resultado das eleições. É algo que, nas eleições do ano 2000, os 2 candidatos da época, o Al Gore e o George W. Bush, fizeram, e não houve problema algum.